Alô, você, muito bom dia. Começa agora mais um Implacável para a alegria dos nossos ouvintes e, exatamente, desespero da nossa concorrência. Estamos juntinhos e assim ficaremos até bem pertinho do meio-dia. E hoje o Implacável pela metade, mas nem por isso pior. Ou nem por isso melhor, uma vez que este é o pior programa da Rádio Placar. Ai, hoje não tem Paula Santos para dar bom dia, não tem Antônio Manuel Marques para dar bom dia, tem apenas essa figuraça aqui na minha frente para dar bom dia. Bom dia. Olá, muito bom dia, JP. Que dois, não é? Temos que olhar um para o outro, não há aqui mais ninguém com quem partilhar o nosso sorriso e o nosso bom dia, mas temos uma catrafada, é bonita esta palavra, uma catrafada de ouvintes do outro lado, coladinhos a nós, e é a eles que eu dou um grande bom dia. Bom dia a todos. Catrafada. É, catrafada, olha vê. Vê o quê? Vê, existe a definição da palavra, catrafada. Eu não vou ver nada. Tem aqui uma mensagem a perguntar que música tocou por volta das 9h48. Deixa eu ver, nem eu me lembro já. Não foi O Meu Coração é Vermelho? Não. A sequência foi Tony Carreira, A Vida Que Eu Escolhi, e depois o Jason Mraz. Jason Mraz. 93 Million Miles. Tudo bem. Ou terá sido Marisa Monte, ainda bem, não sei. Olha, foi uma dessas três, não sei. Então, como é que foi o seu final de semana? Foi caseirinho, apesar do sol que nos brindou este fim de semana, foi assim muito caseirinho. Estive assim relaxado. Não, eu não a ver televisão. Me poupa dos detalhes, por favor, me poupa dos detalhes. Dei uma voltinha com a família, foi assim uma coisa gira. Foi, mas assim, muito caseirinho. É muito diferente dos outros finais de semana. Pronto, não tenho a possibilidade de fazer esses grandes fins de semana que tu fazes, sempre com muita aventura, saídas do país. Eu não posso fazer nada disso, mas pronto. É isso mesmo. E o teu, JP, conta? O meu foi assim, fui até o Brasil, passar o final de semana. Não me admirava muito. E voltei ontem à noite. Como é que está o tempo lá? Razoável, né? Já que os meus finais de semana são assim, verdadeiras aventuras, né? Agora, aventura é dizer, não tenho convite, porque é uma aventura. É uma aventura. Infelizmente, a mim custa-me muito, por causa deste feitio que eu tenho, quando as pessoas dizem, não há hipótese, eu queria tanto, por um ou outro motivo não pude. Acredito naturalmente nas pessoas que por um ou outro motivo da vida não puderam comprar antes os bilhetes para a festa da Rádio Placar. Falam e dizem-me se não conseguem. Não consigo mesmo arranjar. Aliás, há pessoas chegadas, família e amigos que também falaram comigo e não há qualquer hipótese, esgotaram mesmo, não é brincadeira, esgotaram mesmo, não temos mais bilhetes para a festa de 25 de Abril. Tem gente que custa entender, né? Não entendem o significado da palavra esgotar. Esgotar é acabar, não ter mais nenhum. É vender todos, acabar tudo. Eu acabo por perceber um pouco, sabes? As pessoas queriam tanto ir à festa e depois pensam assim, bem, esgotou a venda, mas eles ainda têm lá, se calhar com eles, mais bilhetes, convites, mas não temos mesmo, não há mais bilhetes, infelizmente. Ok, muito bem. Tema de hoje, Antônio Manuel. Ele vai ligar o Antônio Manuel Marques. E vai já dizer o tema. Não, o António, um abraço para o António, que está de férias. O tema de hoje tem a ver, nós aqui por vezes vamos um bocadinho por aqui, vamos insultando, vamos deixando uns insultos quando nos chateamos mais e enervamos mais, mas hoje, carta aberta para os insultos, desde que exista realmente alguma moderação. Isto porquê? Porque hoje vamos falar de um livro que tem o nome, digamos, curioso, chamado Dicionário dos Insultos. O autor é Sérgio Luís de Carvalho. Ele é professor de História de Arte na Escola Secundária Mano Martins, isto em Lisboa. É escritor, tem mais de 40 livros publicados. É também diretor cultural do Museu do Pão e do Museu da Cerveja. Quanto aos livros que publicou, tem desde romances a livros infanto-juvenis e também de investigação. Já fez um livro sobre, digamos assim, ditados populares ou... Diretor cultural do Museu do Pão e do Museu da Cerveja. É multifacetado, dinâmico. Museu do Pão e... Era uma coisa que você gostava, não é, Amado? Gostava, por acaso tem curiosidade, não é? Tem muito a ver com o nosso país também. Até porque... A tradição do pão, da cerveja. Até você como provedor maior da salsicha, não é? Que você é uma coisa que eu nunca vi uma pessoa gostar tanto de salsicha.
não é? Provedor e provador do pão e da cerveja também do nosso país. Portanto, também. Poderia ser você, né? Entra com a salsicha, salve seja, não é? Tem pão, tem cerveja, maravilha, sim. Tá tudo. Não era, tá estava tudo, em casa, não é? Seu sonho realizado, seu sonho Pode ser, vamos já tentar saber se realmente estão a aceitar sócios ou trabalhadores no Museu do Pão e da Cerveja. E dizia eu que o professor Sérgio Luís de Carvalho fez um livro também de investigação chamado Nas Bocas do Mundo e agora surgiu. É um livro que está a dar que falar, até pelo sui generis do título, que é o Dicionário dos Insultos. Temos então connosco o professor Sérgio Luís de Carvalho, não a nível físico, está a falar nos dias de Lisboa, mas mesmo assim... pensei que era espiritualmente. Mas mesmo assim vai ser também um programa implacável, porque o professor teve a amabilidade de se disponibilizar para a Rádio Placar e está aqui connosco. Olá, muito bom dia, professor. Bom dia, é um prazer estar com vocês, sobretudo com esse estado de espírito e realmente esse amigo que está aí a falar consigo tem toda a razão. A salsicha vai lindamente com uma cerveja e com um belo papo seco. JP. Viu só? O programa mal começou e eu já estou recebendo, já estou ganhando razão. Bom dia, professor, é um prazer imenso tê-lo aqui. O prazer é todo meu. O que o levou a escrever o Dicionário dos Insultos? Bem, eu poderia agora dizer que nós vivemos num contexto muito favorável ao desenvolvimento destes livros, mas na realidade a coisa fia um bocadinho mais fino e muito brevemente eu vou contar a história do aparecimento deste livro, que remonta à década de 90. Em 90 e tal eu estava tranquilamente na minha sala a ver o telejornal e estava a falar um comentador, daqueles comentadores que falam sobre tudo, têm opinião sobre tudo e que sabem de tudo. E ele estava nesse dia a comentar uns problemas que tinha havido em Paris com estudantes estrangeiros. E no final da sua comunicação o comentador proferiu esta frase: sim, porque a presença de todos esses metecos é uma espada de Damocles sobre a democracia francesa. Ponto final. Como pinta o insulto. E pensei quantos portugueses é que teriam percebido aquela frase. Bom, e surgiu uma ideia enfim, muito resumidamente, surgiu uma ideia de fazer um livro que já foi aí citado, que é Nas Bocas do Mundo, que contasse, que explicasse o que é que estas frases querem dizer, estas frases que usamos todos os dias, o emprenhar pelos ouvidos, receber andar com o credo na boca, pôr as mãos no fogo, amigo da onça, amigo de peniche, enfim, uma imensidão de cerca de 600 expressões que usamos coloquialmente todos os dias, mas que todas elas têm uma história. Olhe, por exemplo, vocês estão aí perto do Porto, nós temos aquela velha expressão que é o ir às malvas, não é? Pois bem, o ir às malvas tem tudo a ver com o Porto. Enfim, em 2010 saiu então esse livro chamado Nas Bocas do Mundo, que é um livro que explica a história e o significado destas expressões. Entre elas, claro, o meteco e a espada de Damocles. E acontece que, há cerca de um ano, olhando para aquele livro, eu pensei assim, mas isto podia ter um desdobramento, podia-se fazer aqui uma espécie quase de novo livro, mas apenas com insultos. Comecei com 50, 100 insultos, fui aumentando, e aqui temos um livro que conta a origem e a história de cerca de 500 bons insultos em português. Professor, mas como é que, já agora, dá aulas numa secundária, tem que passar a educação e os valores à juventude de hoje em dia. Como é que, digamos assim, porque isto realmente, as pessoas leem o dicionário dos insultos, pensam logo em algo muito brejeiro, mas não. Um grande chavascal. Exato. Pensam em algo muito brejeiro, mas não é. Como é que realmente conseguiu explicar, se é que explicou, esta aposta aos seus alunos, aos jovens, em termos de insultos? Sabe que é curioso, eu não, na minha escola, na escola onde eu leciono, eu não faço um grande marketing das minhas atividades enquanto escritor. Eu gosto de separar as águas para não haver confusões, para, enfim, não estar a misturar as coisas. Em todo caso, eles sabem, obviamente, quer dizer, veem os livros nos escaparates, veem as minhas, enfim, vamos lá dizer assim, entrevistas que eu dou à comunicação social e questionam. Na realidade, este livro tem o seu quê de aqui e ali, eu não vou dizer de brejeiro, mas de muito informal. E eu posso dizer, já agora para desfazer mitos, que das cerca de 500 expressões que aqui estão, só 4 ou 5 é que têm palavrões, isto é, só 4 ou 5 é que não serão propriamente pronunciáveis na rádio a esta hora, mas basicamente o que nós aqui temos, meu amigo, é a história da língua. É a história da língua, quer dizer, quando eu digo
Eu vou-lhe dar 1 ou 2 exemplos para isto ficar assim mais sumarento. Quando eu digo, por exemplo, que o insulto chungoso é um insulto que vem do Japão, no tempo da expansão portuguesa. Quando eu digo que o insulto panhonha, não é? Aquele colega de trabalho, que certamente não haverá nenhum na Rádio Placar, mas aquele colega de trabalho muito molengão, muito como há? Nossa. Um panhonho de se tirar o chapéu. Panhonha, mas olha, então em homenagem a esse nosso amigo que aí está, que tanto quanto percebi tem esse açucaradíssimo e belíssimo sotaque brasileiro, eu posso dizer que o panhonha vem dos índios Tupi, do Brasil. Quando eu digo, por exemplo, que sei lá, o cabotino, aí está outro insulto, o cabotino vem de França, era um dentista e um realizador teatral francês do século XVII. Enfim, quando eu digo que sacana vem do Japão do tempo da expansão, o assassino vem da Terra Santa, vem de Jerusalém no tempo das Cruzadas, há aqui uma história da língua que está a ser construída. Há uma história das palavras. E nós temos aqui cerca de 500 insultos que fazem parte da história das palavras portuguesas. É claro que algumas entram pelo lado pícaro, pelo lado brejeiro, pelo lado vagamente chavascal, mas também, caramba, isso é um dicionário desses, não ter o seu lado brejeiro, é o mesmo que ir à bola e não dizer palavrões, não é? Claro. E, por exemplo, aquele hábito que todo torcedor tem de xingar a mãe do árbitro durante a partida, sim, também está contemplado no seu... Está, claro está. Qual é a origem do filho da... Então vamos lá ver. Em português, como o meu amigo sabe, a palavra puto não é insulto. Era isso que eu ia lhe perguntar também. Menino é insulto. No Brasil, tanto quanto eu sei, e meu amigo vai me corrigir se eu estiver enganado, eu creio que ambos são um insulto. Sim, sim. Pronto. Na realidade, um puto é um rapaz pequeno, sobretudo que era usado pelos romanos na arte. Aqueles pequeninos anjinhos que eles punham nos mosaicos, eram aquilo que eles chamavam os putos. A partir daí, na linguagem portuguesa, e tanto quanto eu sei, apenas na evolução do latim do português de Portugal, o puto passou a ser um rapazinho pequeno. Ou pode ser insulto se nós designarmos um adulto como sendo um puto, porque aí estamos a depreciar a sua maturidade. Aquele fulano está à frente da empresa, mas aquele fulano é um puto, não sabe nada. Bom, isso em português degenerou no rapazinho pequeno. Agora, aí há um mistério, porque vamos lá ver uma coisa, também não temos explicação para tudo, ao contrário de alguns comentadores televisivos. Já vi que tem alguma coisa contra os comentadores televisivos. Alguma coisa que fica na zona cinzenta. Na realidade, nós não sabemos como é que se degenerou o feminino de puto, e agora por um breve instante ia-me fugir na boca para a verdade, como é que degenerou no português de Portugal, o feminino como sendo insulto. Mas há uma coisa que eu vou dizer a esse nosso amigo brasileiro, que aí está, é que há um insulto muito engraçado. Há vários insultos em Portugal que vêm do Brasil. Devo desde já esclarecer. O panhonha já vimos, o amigo da onça já vimos, enfim. Mas há um que eu acho muito engraçado e que tem a ver precisamente com os estádios de futebol, que é o gandula. Sim. Ora bem, em português, vamos lá ver. Em português de Portugal, gandula é um jovem um pouco desordeiro, um pouco boçal, um bocado grosseiro. Pronto, não será propriamente o tipo de indivíduo que quer ter como companhia. Mas no Brasil, gandula é aquilo que nós em Portugal chamamos de apanha-bolas. O apanha-bolas, sim. É aquele rapazinho que está sempre na linha lateral de campo e que atira a bola para os jogadores quando a bola sai de campo. Ora bem, o que é que isto tem a ver com o Brasil? Aqui assim, há algumas décadas atrás, eu creio, eu posso verificar isso no meu livro, mas eu creio que o Vasco da Gama contratou um jogador argentino chamado precisamente Gandula. O rapaz, coitado, não jogava nadinha. Mas, enfim, para mostrar serviço, era um rapaz que tinha força de vontade a mais e talento a menos, sentava-se sempre no banco dos suplentes, de onde, aliás, normalmente não saía, e para mostrar serviço ele ia correr apanhar as bolas que saíam de campo para as atirar aos colegas. A partir daí, Gandula passou a designar no Brasil os populares apanha-bolas e veio para Portugal, onde deu origem
vamos lá, rapaz, grosseiro, desordeiro e rude. Vocês estão a ver, quer dizer, isto é uma viagem fantástica. É a evolução da língua. Com as histórias do Arte da Velha. Eu fiquei curioso, falou há pouco na expressão japonesa chungoso. Isso tem explicação de porquê? O que é que definiu o chungoso e como é que evoluiu isso? Olha, eu posso lhe dizer uma coisa muito engraçada. Se por acaso o meu amigo ou algum leitor, podemos dizer leitor ou ouvinte, for neste momento a Londres, poderá ver uma extraordinária exposição de arte chungosa num dos melhores museus de Londres. Mas eu passo a explicar. Ora bem, toda a gente com alguma cultura já ouviu falar da famosa banda desenhada japonesa, a manga. Suponho eu. Sim. Ora bem, a manga é um tipo de banda desenhada, mas há outras formas de desenho japonês, nomeadamente um tipo de desenho chamado shunga. Shunga são estampas japonesas muito antigas, é uma arte muito antiga. São estampas japonesas muito bonitas, muito bem pintadas, mas altamente erotizadas. Muito explícitas, digamos assim. E quando os nossos amigos portugueses, as caravelas, chegaram ao Japão e viram aquele tipo de arte, acharam aquilo, enfim, acharam ou disseram que acharam. Acharam aquilo uma coisa muito reles. E a partir daí, o termo shunga, que é o termo que designa esse tipo de arte, passou a significar algo de reles, algo de mau. A arte shunga ainda hoje em dia existe. Se algum dos nossos ouvintes quiser ir até à internet e fazer uma pesquisa em arte shunga, enfim, se estiver no seu local de trabalho não aconselho, mas se estiver no silêncio da sua casa poderá experimentar, e realmente é uma arte que, descontados os pormenores picantes, é uma arte de facto muito bonita. E foi uma das palavras que os portugueses trouxeram do Japão, juntamente com o sakana. O sakana é outra. O sakana é uma palavra que para nós é um insulto, obviamente, mas que em japonês significa apenas peixe. Nada mais. Ainda hoje, se nos cruzarmos com o japonês e dissermos a palavra sakana, o mais provável é ele agradecer e perguntar onde é que se come. Exato. Mas como é que evoluiu? Realmente é curioso esta evolução da língua. Como é que então evoluiu para o insulto? No caso do chungoso, compreende-se. No caso do sakana, não sei. Qualquer explicação é uma pura especulação. Mas as coisas têm evoluções muito estranhas. Nós temos, repare bem, termos que começam por ser insultuosos e acabam por ser elogios. Eu dei o exemplo do bestial, quando estava... O bestial, precisamente. Quando estava a lançar o poder. Em cheio. O bestial é um exemplo. Eu tenho 54 anos e eu, quando era miúdo, eu às vezes usava a palavra bestial, porque ouvi os mais velhos dizer, os meus amigos mais velhos, estávamos nos anos 60, bestial. E a minha mãe dizia, então chamaste bestial? Então, mas bestial não se deve dizer. Porquê? Porque bestial é algo que é próprio das bestas. Se nós corrermos a documentação medieval, por exemplo, os crimes mais nefastos, os crimes tidos como mais horríveis, eram muitas vezes designados por bestiais. Esse crime bestial, porquê? Porque vai contra a natureza humana. Era um crime, um delito próprio das bestas. Com o tempo, veja bem, ele evoluiu de modo a tornar-se algo de positivo. Isto é uma evolução recente. É uma evolução que terá 60, 70 anos no máximo. Mas enfim, também temos aí assim insultos que têm 40 anos, portanto, temos aí insultos com 3.000 anos a 40 anos. E depois temos outros insultos que começam por ser elogios e acabam em insultos, não é? Eu vou-lhe dar um exemplo, o verrinoso. O verrinoso é aquela pessoa que é chata, que nos chateia os miolos, parece que tem um berbequim a furar-nos o miolo, não é? É verrinoso. Inicialmente, entre os romanos, verrinoso era um discurso muito bem feito. Era um discurso que era uma pérola de oratória. Era um discurso muito bem conseguido. Com o tempo, sabe Deus porquê? Porque eu não sei, tornou-se um insulto. Veja bem, cada insulto que aqui está, destes 500 insultos, tem a sua história e algumas são muito estranhas, realmente. Professor, vamos supor que eu quero, com classe, e provavelmente sem o meu colega perceber, que ele quer lançar um insulto, mas assim com nível. Mas assim sem perceber bem. O que é que me recomenda? Isto agora está a aparecer-se numa consulta médica. Eu acho que vou abrir. Eu abro um consultório
especialista em insultologia. Mas no caso dele no caso dele é quase uma consulta mesmo. Exato, mas vocês estão a ver vocês estão a dar umas ideias tremendas. Umas potencialidades bestiais, cá está. Eu abro um consultório e aparece alguém, doutor, o meu vizinho de baixo usa o brebequim às 3 da manhã e tal, como é que eu posso? E eu vou lá ao cardápio e não, tem aqui estes insultos. Que é jeitozinho. Está a ver, mas por exemplo, olha, eu não conheço aí o seu colega, que aliás me parece uma excelente pessoa e, portanto, considero qualquer injusto dirigido a esse senhor como uma grande injustiça. Mas imaginemos. Olha, há um que eu acho muito bonito, muito literário, fino, que é o Nefelibata. O Nefelibata Deixa-me. Nefelibata. Tem uma história. Vamos lá ver o que é que quer dizer. Basicamente, o Nefelibata vem do latim e designa a pessoa que anda nas nuvens. No sentido pejorativo. É o aluado. É o tipo que anda com a cabeça na lua, que se esquece de tudo, que não sabe a quantas anda. Portanto, coisa que eu não acredito que seja o seu colega de estúdio, mas enfim. É muito fino porque foi popularizado por um grande escritor irlandês chamado Jonathan Swift, que no seu livro As Viagens de Gulliver criou uma raça de indivíduos que viviam nas nuvens, que era os Nefelibatas. Deve dizer-se, todavia, que o Jonathan Swift e as Viagens de Gulliver, que são tidos como um livro infantil, na realidade não são. Na realidade, as Viagens de Gulliver é um livro de crítica política, que, olhando para alguns políticos atuais, se mantém perfeitamente atualizado, porque há para aí, meu amigo, muito bom Nefelibata. No sentido pejorativo, não é? No sentido pejorativo, sim, pois. E como é que se pode consultar este livro, Dicionário dos Insultos? Está mesmo em forma de dicionário? A pessoa que compra, que adquira, já agora, da Editora Planeta, o livro já está à venda, nas melhores casas de literatura. Como é que se consulta este livro? Muito simplesmente. Ele está sob a forma de dicionário, mas... eu saliento este mas. Ora bem, eu quando comecei a organizar o livro, eu comecei primeiro a fazer a recolha dos insultos. Criei uma base de dados em insultos. Isto quem entra agora a meio do programa e eu sou um fulano de dizer em direto na rádio que criou uma base de dados em insultos, pensará que o mundo está perdido. E provavelmente tem razão, mas deixemos isso. Eu criei então uma base de dados de insultos. E depois houve a questão de como é que eu ia apresentar a coisa. Bom, eu pensei em muitas formas de fazer uma edição, pensei, vamos por épocas. Mas não dava, porque a grande maioria dos nossos insultos vem da antiguidade clássica. Alguns virão, é certo, dos árabes, da Idade Média e tal, mas ficava um livro muito descompensado. Por temas também não dá. E então pensei, vamos fazer o seguinte, vamos pô-lo como se fosse um dicionário, começando no A, ele começa em aventesma e acaba no Z de zonzo. Portanto, de aventesma a zonzo, o nosso caríssimo leitor tem ali muito por onde se entreter. Porém, não é um dicionário normal. Normal no sentido que tem aquelas entradas muito secas. Está a ver que é, sei lá, zonzo, substantivo, masculino, significa, tal. Não. Eu, para cada insulto, construo uma pequenina história. Há algumas que são uma página inteira. O assassino tem uma história deliciosa, por exemplo, tem uma página inteira de história. Outros têm 5 ou 6 linhas, mas para todos os insultos que estão ordenados alfabeticamente, como num dicionário, conto uma história, faço uma citação, de tal maneira que, olhe, citando o Nuno Marco, é um dicionário que se lê como um romance. Um dicionário que se lê como um romance. Estamos à conversa com o professor Sérgio Luiz de Carvalho, autor do Dicionário dos Insultos. Professor Sérgio, eu não resisto a perguntar por que é que o vendedor e fabricante de panelas hoje é o que é. Olhe, é assim, isso eu não sei. Talvez pudesse ter sido algum fabricante de panelas que, enfim, tivesse uma orientação minoritária, digamos assim. Não lhe sei dizer. Mas é muito frequente as palavras terem significados diferentes consoante os vários
perdão, consoante os vários países e as várias épocas. Todavia, já que nós estamos numa temática mais, digamos, enfim, sexuada, eu vou-lhe dar um outro exemplo, que é o panasca. Sim. Ora bem, isto que eu vou dizer, atenção, esta explicação que eu encontrei para a palavra, vamos lá ver, partamos do princípio que será um insulto do panasca, é uma especulação. Saliento isso, em muitos casos, em cerca de 90% dos casos, os insultos estão historicamente documentados, mas o que é verdade é que por vezes há alguma especulação. E no caso de panasca há uma especulação. É que nós encontramos uma personagem da corte dos nossos reis medievais, eu já lhe irei dizer, porque neste momento já cito ao certo qual será o rei. Ora bem, cá está, na corte de Dom João III, exatamente, tenho aqui o livro à minha frente, na corte de Dom João III havia um bobo, o vulgar bobo da corte, que se chamava António de Sá, e que era apelidado do Panasco. Ele aparece com este nome de Panasco em muitos documentos. E mais tarde, o próprio Francisco Manuel de Melo, um escritor e dramaturgo português do século XVII, cita este senhor, o Panasco, referindo-se a uma outra pessoa dizendo: era tão engraçado como o António Panasco. Ou que seja, eu no caso do fabricante de panelas, meu amigo, não lhe sei dizer. A cozinha não será o meu forte, mas de especulação em especulação nós temos aqui um outro caso, um outro suposto insulto, que poderá vir, veja bem, o panasca, de um bobo da corte de Dom João III. Portanto, estamos a falar do século XVI. E mais uma vez a transformação do masculino no feminino, sim, para sim, tornar o insulto mais insultuoso. Existem insultos que têm os dois géneros. Alguns só têm um género. Alguns são insultos apenas no feminino e não no masculino, como nós vimos anteriormente. Há outros que são igualmente achincalhadores nos dois géneros. Isso aí há de tudo para todos os gostos. O bardajão, por exemplo, aí temos um exemplo. O bardajão é reles, não é? O próprio nome, aliás, os insultos e os palavrões acabados em "ão" são muito eficazes. O bardajão, por exemplo, é uma coisa reles, é uma coisa grosseira. Cá está, este existe nos dois géneros, bardajão e bardajona, e é em ambos igualmente reles e achincalhador. Este, por sinal, vem do árabe. Porquê que o pobre do azeiteiro também se tornou um insulto? Olha, o azeiteiro eu tenho uma interpretação, mas depois vou-lhe contar uma outra associada ao manteigueiro que é muito engraçado. O azeiteiro é pelo óleo. É pelo óleo, é algo de oleoso. E se nós pensarmos numa pessoa oleosa, aquelas pessoas que nós olhamos para elas e parece que não lavam o cabelo, parece que nunca lavaram o cabelo, não é? Aquilo parece que está a escorrer óleo. Epá, é uma pessoa que nos causa repugnância, e o azeiteiro, mais que provavelmente, é devido a esse caráter oleoso. Eu para o azeiteiro não encontrei outra explicação a não ser esta, mas o manteigueiro tem uma explicação muito engraçada que eu tomo a liberdade de vos contar. Nossa. É que o manteigueiro existiu mesmo. Pouco depois do terremoto, houve um fabricante de manteiga em Lisboa, que eu agora não tenho aqui o nome presente, está no livro. Houve um fabricante de manteiga em Lisboa que era um senhor de Montalegre e era de uma suvinice, de uma forretice, de uma avareza extraordinária. E as pessoas não gostavam muito dele. Ele morava na rua da Horta Seca, aqui assim, em Lisboa, onde agora existe uma delegação do Ministério das Finanças. Bom, acontece que o nosso amigo um dia foi feriu-se numa navalha. E chamou os médicos, os físicos, como na altura se dizia, mas ele era tão sovina, que exigiu que os médicos lhe dessem o remédio mais baratinho que houvesse. Pouco tempo depois, o nosso amigo manteigueiro morreu de gangrena. Qual é a conclusão que nós chegamos? O bom manteigueiro é sovina, mora na rua do Ministério das Finanças e morre de gangrena, portanto, é só coisas más. E é assim que o nosso amigo manteigueiro se finou em Lisboa no século XVIII. Professor, falou há pouco que há outros insultos no dicionário que não pode num programa de rádio estar a dizer, mas sem os dizer concretamente, quais são os outros? Dê-nos só uma ideia. Dando a entender, é isso, não é? Exato. Bom, vamos lá ver uma coisa. Há um que frequentemente
está na mente das pessoas, que é um insulto comum e todos nós já tivemos a oportunidade de dizer, ou de ouvir dizer em relação a nós, é o vai para o alho, digamos assim. Exato. Ficamos assim. Ora bem, há 1 ou 2 mitos muito Até quem mande para casa, não é? Vai para casa do... Também dá. Como se tivesse casa, coitado. Quer ir para casa, quer ir para o propriamente dito. Sim. Em ambos os casos encontramos uma explicação cabal, muito curiosa. Bom, há um mito que diz que essa expressão vem do tempo das caravelas, vem do tempo dos nossos descobrimentos. E que, segundo esse mito, ao mastro principal, ao mastro mais alto das caravelas, se chamava precisamente o alho. Bom, de tal maneira que era no cimo desse mastro muito alto que estava o cesto da gávea, que era aquele pequeno compartimento aonde o marinheiro de vigia estava postado ali assim a observar o horizonte. Exato. E gritava a terra à vista. Era também, dito de outra forma, era aí a casa do alho. Bom, então temos o alho, o mastro e a casa do alho, o cesto da gávea em cima do alho. Isto está a ficar giro. Bom, acontece que, obviamente, esse lugar era um lugar mais desconfortável do navio. O navio baldeava, o pobre andava lá em cima de um lado para o outro a cantar ao Gregório. Aquilo devia ser tremendamente ventoso, tremendamente frio. Se não fosse o frio, era o sol. Aquilo devia ser um tormento estar ali na casa do alho. De tal maneira que passou a ser um insulto mandar alguém para o alho, para o mastro, ou para a casa do alho, que era o cesto da gávea. E, de acordo com esse mito, o insulto vem daí. Todavia, deve-se dizer que não vem daí. É anterior. Ou seja, essa história das caravelas não é falsa, mas é incompleta, porque o mito é anterior. Porque já encontramos, entre os romanos, o termo caraculum, que designa precisamente o quê? Um pau grande ou um mastro. E, portanto, a partir daí passou a associar-se o pau grande ou o mastro, enfim, a uma componente do corpo humano masculina, no qual, apesar do que muitas vezes se diz, até parece que o tamanho importa. Pronto, se calhar muitas vezes se mandou o panasco, coitado. Pois é, coitado, enfim, talvez tenha sido ele. Professor, deixa-me só interromper, porque nós aqui no Porto temos a versão carago, mas tem alguma coisa a ver? É aligeirado? Eu creio, também existe em Lisboa, o carago também existe, se bem que menos no Porto. Há esses regionalismos depois, como os meus amigos sabem, não é? Na realidade, eu creio que será uma forma mais, como é que eu vou dizer, mais social, de dizer o mesmo, dando a entender com outras palavras. Eu tenho uma amiga, tenho vários amigos no Porto, mas tenho uma amiga que me diz, mas olha, nós aqui no Porto não dizemos carago, dizemos mesmo pau, não é? Pronto, eu sempre apreciei a franqueza e, portanto, eu acho que ela faz muito bem, não é? Mas eu creio que é uma corrupção, porque depois é uma coisa muito comum haver insultos que nos chegam um pouco, digamos, por corrupção, não é? Professor Sérgio, eu tenho duas curiosidades. Gostaria muito que o senhor me explicasse. A primeira, por que uma certa palavra começada em fo e terminada em s virou vírgula no meio das frases? Desculpa, eu não percebi. Uma palavra começada com quê? Uma palavra muito usada, principalmente aqui no norte, aqui no Porto, que é o fo. Sim. Terminada em sim. Não tem grande mistério. Não tem grande mistério. Não tem grande mistério. É uma questão de linguagem, se nós observarmos aqueles filmes americanos, também é facofa, torto e direito, não é? Sim. Pronto, eu creio, repara, pode ser um insulto, se mandarmos alguém a fazer isso. Sim. Se bem que a mim custa-me um pouco a perceber como é que isso é insulto, quer dizer. Porque dá prazer, mandar alguém ir ter prazer, não é? É uma coisa agradável, não é? Portanto, enfim, mas está bem, pronto, admitamos.
Eu creio que foi algo que se popularizou muito e que é usado no Norte, e não só no Norte. Eu dou aulas numa escola secundária, meus amigos, não se esqueçam. Virou também algo de muito usual, é aquelas coisas que se banalizaram muito. E nós em Portugal, isso é uma coisa curiosa, nós em Portugal, em relação aos palavrões, eu creio que nós ainda somos relativamente puritanos, apesar de tudo. Porque se os meus amigos forem à Espanha e virem um telejornal, enfim, aqueles rapazes dizem palavrões a torto e direito. Eu já estive num congresso literário em Espanha, onde alguns apresentadores, e estamos a falar de alguns que eram professores universitários, e que liberalmente, a meio da sua conversa, pois soltavam o seu palavrão e ninguém se incomodava. E nos Estados Unidos, enfim, naqueles filmes que nós vemos todos os dias na televisão, os fuck-offs e tudo, isso é a torto e direito. Eu creio que no nosso caso será um pouco também uma popularização de um palavrão, neste caso, pode ser insulto, mas neste caso é um palavrão, que entrou muito na linguagem coloquial e na linguagem informal e que já não causa aquela repulsa social que antigamente causava. A outra questão que eu queria lhe colocar e é a seguinte: por que a associação de certas situações aos animais? Por exemplo, aquela mulher é uma cobra, aquela mulher é uma vaca, aquele homem é um boi. Mistério. Exatamente, tem toda a razão. E foi um ponto importantíssimo. Nem tudo é lógico. Nós há bocadinho vimos que o puto não é insulto, ou melhor, é só em certas circunstâncias, mas não é palavrão, e o feminino é curioso. Os animais é uma coisa estranha. Eu não sei se os meus amigos já repararam, eu digo isso no livro. Há determinados insultos que nós servimos de animais e que são absolutamente ilógicos. Vamos lá ver uma coisa. Chamar a alguém, uma pessoa que chama a outro, cão, aquele tipo é um cão. Nós estamos a falar de alguém que é desleal, nós estamos a falar de alguém que é reles, nós estamos a falar de alguém que realmente não merece estima, não merece consideração, não reconhece os amigos, ou seja, é exatamente tudo o oposto daquilo que um cão é. Certo? Exato. Certo. Eu vou-lhe dar um outro exemplo. Fulano, caramba, aquele tipo é um cavalo. E estamos a falar de quem? Alguém grosseiro, alguém buçal, alguém deselegante, quando realmente poucos animais são mais elegantes que um cavalo. E depois temos aqueles que são insultos de género e que também têm o seu quê de estranho. Sim, porque cadela eu tenho como mais insultuoso que cão, não é? Sim, exatamente. Mas aí cadela nós podemos perceber, porque quando as cadelas estão saídas, aquilo vai com qualquer um. Portanto, sim, mas gata já é elogio. Mas, por exemplo, dizer que uma mulher é uma gata já é um elogio. E pois, cadela... Nós aos gatos associamos a sensualidade. Vocês reparem bem no tipo de animais que nós associamos às pessoas. Os felinos, por exemplo, são dos poucos animais que têm sempre uma conotação positiva. O leão é o tipo forte, e agora não vamos falar de questões futebolísticas, não é? O leão é o tipo forte, o tigre, até se usava no fado, tigre, não é? A gata ou o gato é o fulano jeitoso, mas isso é porque os felinos são dos poucos animais que são unanimemente reconhecidos como extremamente sensuais, de um ponto de vista plástico, obviamente. Os outros animais é estranho, por exemplo, vaca é um insulto muito superior a boi. Boi também pode ser um insulto, não é? Há aquela velha canção dos mata-ratos que é a minha sogra é um boi, a minha sogra é um ganda boi. Bom, é uma pérola de retórica. Ora bem... E de género, não é? É verdade. E depois há a cabra, sendo que o masculino também pode ser insulto, mas muitas vezes isto é mais aplicado no caso das mulheres que no caso dos homens. Eu creio que tem a ver ainda com alguns velhos preconceitos antigos. Mas digo-lhe muito sinceramente, na maior parte dos casos, os insultos com os animais não são explicáveis. Cobra, o nosso amigo aí deu o exemplo da cobra. Cobra sim, percebe-se, pronto. É o veneno, nós entendemos, não é? Mas os insultos com animais têm muito que se lhe diga. E já agora deixe-me só dizer uma coisa. Uma grande fonte para o conhecimento dos insultos portugueses e, sobretudo, da forma como eles foram sendo formados ao longo dos tempos, é o léxico brasileiro.
é muito interessante, porque no Brasil ainda se conservam expressões que entre nós já caíram em desuso. Ou seja, aquilo que em Portugal já são arcaísmos, isto é, palavras antigas que já não se usam, no Brasil ainda se conservam. E é muito curioso que para a elaboração deste dicionário eu servi-me, além dos óbvios dicionários de latim, dicionários de termos técnicos, por exemplo, termos náuticos, foram muito úteis, por exemplo, alguns trabalhos brasileiros de filologia e de linguística que explicam a origem de insultos portugueses, usando termos e palavras que neste momento ainda estão no Brasil, mas que nós já não usamos. É uma coisa muito curiosa, é um contributo muito interessante. E que no Brasil, por exemplo, o porra aqui em Portugal não é um insulto, digamos assim. Não é mais uma interjeição, digamos. Exato. Um pau. E no Brasil é encarado como sendo um grande insulto. Sim. Mas isso também tem uma explicação, é que na sua origem uma porra é um pau. Outra coisa que porque eu nasci aqui e vivi muitos anos no Brasil e quando voltei, a palavra cu, que é usada de forma naturalíssima aqui no Brasil, é um grande insulto, é um palavrão. Sim. É curioso, porque as mesmas coisas podem dar vários significados. Um exemplo com o qual os brasileiros brincam muito com os portugueses é a bicha, não é? Sim. A bicha. Que nós dizemos, por acaso, agora até estamos a substituir lentamente. Eu tenho essa impressão, não sei que impressão é que os meus amigos têm, mas eu tenho a impressão que nós lentamente estamos a começar a substituir o bicha pela fila. Pela fila, não é? Pela fila. Mas durante anos nós dizíamos bicha no sentido de fila, não é? É claro, todos nós sabemos que bicha também tem outros significados, não é? E no Brasil achavam isso muito curioso, muito engraçado e até brincavam muitas vezes connosco. Olha, lá vai aquele para a bicha e tal, ou quantos. Não tem explicação, quer dizer, nem tudo estão na língua, caramba, nem tudo é lógico, nem tudo tem explicação e sobretudo uma coisa que é muito curiosa é que a língua é uma coisa muito viva, muito plástica, muito flexível e evolui de uma forma muito estranha. Como eu lhe digo, tenho aqui insultos com 2.000 anos, 3.000 anos. Qual é o mais antigo já agora? Aquele insulto que... É difícil, mas eu vou-lhe dar, por exemplo, um curioso, que é capaz de ser dos mais antigos, talvez dos mais antigos. E lá está, olha, é curioso este insulto porque começou por ser positivo e hoje é uma coisa negativa. O cínico, bem, eu acho que até toda a gente conhece pelo menos um, não é? Claro. Mas o cínico é algo que vem da antiguidade clássica, neste caso vem dos gregos, portanto é ainda anterior ao latim. O cínico, o insulto em si, a palavra em si, há várias hipóteses de étimo, isto é, há várias hipóteses de origem. Há quem diga que tem a ver com a palavra cão em grego. Bom, não interessa. Mas os cínicos é muito curioso, que era uma escola filosófica grega. Os cínicos era uma escola filosófica grega e quando nós conhecemos os cínicos nós chegamos à conclusão que eram os gajos porreiros, eram ecologistas, combatiam a escravatura, protegiam os animais, protegiam a natureza, defendiam a tolerância e o respeito humano. E nós ficamos a pensar, mas estes gajos é que eram os cínicos. Pois. Então como raio é que os desgraçados hoje têm tão má fama? Têm por um motivo muito simples. Como muitas vezes se diz, por vezes a história é feita pelos vencedores. Ora bem, quem é que não gostava dos cínicos? Um filósofo grego chamado Platão. O Platão não gostava dos tipos. E o Platão, inclusivamente, entre outras coisas, defendia a escravatura, por exemplo. Ora, acontece que o Platão, em termos de história da filosofia, é que triunfou. É que passou a ser uma das grandes referências da filosofia grega, juntamente com Sócrates e com Aristóteles. Ora bem, e nós começámos a ver os cínicos pelos olhos de quem? Pelos olhos do Platão, que não gostava deles. Daí o termo cínico acabou por degenerar num insulto. Será eventualmente dos mais antigos que aqui temos, não é possível datar um ano, mas este é dos mais antigos que nós aqui temos, não é? E veja bem as voltas que o cínico deu. Ora, muito bem. Deixa-me só lembrar que nesta semana vamos ter no Implacável, o tema será outro, mas vamos ter livros, dicionário dos insultos para passatempo, com os nossos ouvintes, num dos programas de Implacável, para, precisamente, não os temos agora aqui connosco, mas vamos ter o dicionário dos insultos para um passatempo num dos Implacáveis desta semana.
Nós vamos para um pequeno intervalo, as notícias, e voltamos já já com mais dúvidas, mais descobertas, mais conversa com o professor Sérgio Luiz de Carvalho, autor do Dicionário dos Insultos. Nós voltamos daqui a pouquinho. Implacável. Sucesso em primeiro lugar. Estamos de volta com a segunda hora do Implacável aqui na Rádio Placar em 95.5 e hoje conosco o professor... Aliás, eu vou pedir um favor, Matos. Sim, diz. Diga tudo como deve ser dito. Não é o professor, é muito mais do que professor. Naturalmente, é? Está aqui na condição de autor e escritor do livro Dicionário de Insultos, Sérgio Luiz de Carvalho, já aprendemos muito na primeira hora. É também, portanto, é professor de História, daí o epíteto de professor de História da Arte, é também, como já disse, escritor, diretor cultural do Museu do Pão e do Museu da Cerveja, tem 40 livros publicados entre romances, livros infanto-juvenis e também de investigação, de onde vem este então Dicionário de Insultos. Vamos continuar com a conversa. Antes, porém, deixa eu só fazer aqui uma parte. Matos, eu ontem recebi informação de que já há pessoas a venderem no mercado negro, jura, bilhetes para a festa da Rádio Placar, que está completamente esgotada, bilhetes a 50 euros. Jesus. Professor, o que é que se pode chamar uma pessoa destas que realmente vende o bilhete a um preço muito mais alto do que ele está no mercado negro? O que é que poderíamos chamar uma pessoa destas? Eu chamava-lhe um estafermo. Estafermo. Um estafermo, apesar de eu achar que o insulto estafermo, mesmo assim, é talvez demasiado culto para um oportunista desses. Mas eu não sei se os meus amigos sabem que o estafermo vem de Itália e vem dos torneios de cavalaria medievais. Mas acho que estafermo não está mal aplicado. Tanto já se quiseres usar. Já. Matos, a partir de hoje eu passo a chamá-lo de estafermo. Não que eu não estou a vender bilhetes. Passo a chamá-lo de estafermo. Professor Sérgio Luiz, eu queria lhe fazer mais duas perguntas. Eu faço sempre de duas em duas. A primeira pergunta é, na sua pesquisa, percebeu se na época da realeza, quando tínhamos reis e rainhas, sim, existiam insultos nobres, ou seja, insultos que só nas cortes é que eram usados, ou nem por isso? Não, nem por isso. Havia insultos, obviamente podia haver insultos mais elaborados ou menos elaborados, coisa que ainda hoje em dia há, deve dizer-se em bom da verdade. E se me desculparem já agora esta pequena derivação, eu posso dizer que existe nos debates, vamos lá ver, nos debates de televisão e nos debates parlamentares, existe uma espécie de código de linguagem que também já vem desde antes da República. Por exemplo, não sei se os meus amigos já repararam que quando um deputado quer dizer que o outro deputado está a mentir, nunca lhe chama mentiroso. Diz sempre que ele está a dizer uma inverdade, que é uma coisa que eu acho absolutamente deliciosa, porque não existem inverdades. Ou a fugir à verdade. Não há mentiras. Mas não há, na realidade, do tempo dos nossos reis, das nossas rainhas, propriamente esse tipo de insultos. Há insultos, efetivamente, que vêm do tempo dos reis e das rainhas e que, enfim, têm a ver até com opções políticas. Eu posso citar dois que vêm ali precisamente da transição da monarquia portuguesa para a República. Um é o talaça, que era um insulto muito usado que designava os monárquicos e que tem a ver com o Brasil. Tem a ver com o Brasil, curioso. Estou a chegar à conclusão que no Brasil realmente desenvolve-se muito a arte do insulto. Não tanto, não se desenvolve tanto ou mais do que na Europa. A questão está é que a evolução do português no Brasil é paralelo à evolução do português, mas por vezes, como eu disse na hora anterior, eles conservam certos arcaísmos que entretanto nós já não usamos, está a ver? Portanto, eles conservam expressões e conservam palavras que lá se mantiveram e continuam atuais, enquanto que no nosso caso já desapareceram, porque na realidade, isso quando toca a arte de xingar, todos nós somos bons, mas não, mas o talaça tem unicamente a ver. Peço desculpas, estou ligeiramente constipado. O talaça tem unicamente a ver com uma coisa muito simples. Foi uma carta que foi enviada do Rio de Janeiro por portugueses radicados no Rio de Janeiro que pediam a que Dom Carlos, o penúltimo rei da monarquia portuguesa, fosse ao Brasil. O problema é que era uma carta muito
muito elaborada, uma carta num português muito rebuscado e que terminava com uma exclamação gongórica, Thalassa, Thalassa. Ora, acontece que Thalassa é mar, em grego. Já e mesmo mal, é expressão apenas designava as tradições marítimas dos portugueses. Os republicanos apropriaram-se disso e passaram a chamar Thalassa aos monárquicos. Uma outra expressão que vem dessa época em Portugal é o vira-casaca, que designa todos aqueles monárquicos que, após o 5 de outubro de 1910, passaram para o lado republicano. E porquê casaca? Porque normalmente, aí está, como disse esse amigo que está aí assim que me pôs a questão, antigamente, no Parlamento Português, havia a Câmara dos Pares, não é? Onde só podiam ir as pessoas nobilitadas, os nobres, e envergavam as suas casacas de nobre. Claro que depois da República, eles o que é que fizeram? Viraram a casaca no alfaiate. Exato, e passaram a poder entrar. Estamos agora a falar de épocas, agora que estamos a atingir os 40 anos do 25 de Abril, antes de 74, digamos assim, tinha que haver mais arte na forma como se insultava o próximo, digamos. Havia mais cuidado, desenvolvia-se mais esse cuidado do insulto passar a não ser perceptível? Popularmente, não tanto. É evidente que na comunicação social, sim, havia a censura e, portanto, havia expressões enfim, basta nós irmos à net e vermos telejornais e vermos entrevistas que eram feitas nessa altura e nós repararemos que hoje em dia é tudo muito mais formal, não é? Muitos programas que hoje passam na televisão e nem todos em horas tardias, era perfeitamente impossível naquela altura passar. Portanto, o facto de haver censura implicava um cuidado muito maior com a linguagem, implicava Sim. que nós tivéssemos ali um cuidado extremo. Mas agora vou dizer uma coisa curiosa, não sei se sabe, que há um insulto, e eu disse há pouco que havia insultos que têm 2.000 anos, 3.000 anos, mas também temos insultos com 40 anos. Neste preciso momento em que nós estamos a falar, está mais ou menos por esta altura, por estes dias, a fazer 40 anos, um dos insultos mais recentes da língua portuguesa, que é a Brigada do Reumático. Não sei se conhece a história. Não. Ok, então muito rapidamente. A Brigada do Reumático é o termo que nós usamos para designar um grupo de pessoas velhas, não é? Velhas ou de corpo, ou de mente, ou das duas. Pronto. Ora bem, pouco antes do 25 de Abril, houve uma homenagem que foi feita por um grande número de generais portugueses, uma homenagem que foram fazer ao primeiro-ministro da altura, que era o professor Marcelo Caetano, que foi o último ministro da ditadura. E eram generais, enfim, já assim com uma certa idade, generais que se identificavam muito com o poder de então. Eu posso dizer que nessa homenagem, por exemplo, os marechais Costa Gomes e António de Spínola não estavam lá. Ora bem, o povo português, quando viu aquela cerimónia, passou a designar aquele grupo de generais como a Brigada do Reumático. É um insulto que ainda hoje em dia é usado, portanto está a ver que esta língua é muito dinâmica. E mesmo antes do 25 de Abril, conseguia sempre, enfim, infiltrar-se ali nas brechas da censura para criar insultos novos. Professor Sérgio, ainda há pouquinho o professor estava a tossir e eu pensei assim, coitado, está feito ao bife. De onde vem a expressão está feito ao bife? Olha, é assim, não será necessariamente um insulto, tenho a minha interpretação. Eu não sei se os meus amigos sabem o que é que se faz ao bife para o amolecer. Você vai ter com martelos. Então. Ora bem, acho que aí está a explicação. Portanto, enfim, o desgraçado do bife faz aquilo que mais nenhum outro alimento recebe. Eu creio que às vezes o polvo também, mas que é levar umas valentes pancadas, umas valentes marteladas para amolecer. Eu creio que a nossa expressão estar feita ao bife vem precisamente aí. É o desgraçado que come porrada, ora é essa. E as expressões, não de forma oral, mas gestual, não é? Sim. Pôr a língua para fora, levantar o dedo do meio, o digitus infames. Sim. Aliás, no Parlamento ficou conhecido também aquele gesto tauromático dos corninhos, que foi tudo na altura, um deputado fazer aquilo. Também tem uma história. Apesar de eu não abordar isso nos meus livros, posso dizer-vos também que eu já entrei, já li várias coisas sobre isso. Portanto, agora aquilo que eu vos vou referir não será como o autor, mas digamos como leitor. Mas há uma explicação histórica para isso. Eu vou-vos dar um ou dois exemplos, ok? Pronto, os gestos que são feitos com os dedos. Ora bem, os meus amigos sabem qual é o gesto que se faz quando se quer dizer o famoso like,
é o polegar para cima. Sim. Exato. Pronto, e o dislike, o não gosto, é o polegar para baixo, certo? Sim. Ok, se eu vos perguntar qual é a origem desses gestos, porque é que o polegar para cima é positivo e o polegar para baixo é negativo, Mas no tempo os romano, não é? sabem a explicação. Exato. Na No tempo época. romano. Pronto, os gladiadores, blá blá Sim, blá. Mata ou não Mas mata? se eu vos disser que isso está errado? Aí é. Isso está errado por um motivo muito simples. É que, na realidade, o polegar para cima entre os imperadores romanos significava tão somente que o gladiador devia ser morto. Ou seja, é exatamente o oposto daquilo que nós pensamos. O gesto do polegar para baixo não existia. E quando o imperador apenas queria que de facto o indivíduo fosse mesmo executado, estendia a mão para a frente, tipo saudação romana, com a mão plana, com a mão aberta. Só no século XIX, sabe-se lá porquê, até se sabe, pensa-se que tem origem em alguns quadros de alguns pintores românticos, é que se começou a popularizar o erro de que o polegar para cima significaria positivo, Porreiro, e o pá, polegar para baixo morre. Este é um exemplo, mas há outro. Vocês conhecem o sinal de V de vitória que é feito com os dedos, não conhecem? Sim. Pronto. Vocês nunca façam isso. Em Inglaterra, se fizerem esse gesto com as costas das mãos virada para o observador. Estão a perceber? Assim. Ou seja, vocês podem fazer o V de vitória virando para o observador a palma das mãos ou as costas das mãos. Se o fizerem com as palmas das mãos, está correto, é o V de vitória. Se fizerem virando para o observador as costas das mãos, é um enorme insulto. Está ao nível, precisamente, de quê? Do dedo médio apontado para cima. Olha. O caraculum, não é? Como nós vimos na primeira hora. Ora bem, isto porquê? Tanto quanto se pensa, houve uma batalha na Idade Média, a Batalha de Azincourt, entre franceses e ingleses. Nós estamos a falar do século XIV. E antes da batalha, os soldados franceses teriam feito esse gesto do V da vitória com as costas das mãos viradas para os ingleses, significando que quando eles vencessem, iam cortar esses dois dedos aos arqueiros ingleses. Os arqueiros ingleses eram a tropa de elite do exército inglês. E acontece que um arqueiro, sem o dedo polegar e sem o dedo médio, não consegue disparar. O que aconteceu foi que os franceses é que perderam a batalha. E isso passou a ser considerado pelos ingleses como um insulto. Isso é um exemplo, mas há outros. Olha, veja bem, aquele sinal de cornos que nós fazemos, muitas vezes no trânsito, não é? Que é levantar o dedo indicador e o dedo mindinho. No Ocidente é um gesto insultuoso, no Oriente é um gesto de paz. Por isso é que tantas vezes nós vemos estátuas e imagens de Buda sentado com ar aprazível a fazer esse gestozinho. E só para acabar esta breve incursão pelos gestos, onde isto já nos leva, eu posso dizer-vos uma ou duas coisas que os meus amigos vão achar tremendamente estranhas, que é esta. Normalmente nós subimos para a bicicleta sempre pelo mesmo lado, pelo lado esquerdo da bicicleta. Isto tem uma origem histórica. E normalmente, quando beijamos alguém nos lábios, inclinamos a cabeça quase sempre para o mesmo lado, para o lado direito. E dizem os biólogos que isto tem uma origem genética. Vocês estão a ver onde isto nos leva? Muito aprendemos. E como podem ver, os nossos ouvintes que podem colocar questões, podem ligar para aqui para o programa com dúvidas, podem ver este livro, apesar de ter o nome Dicionário dos Insultos, fala-me de muita cultura e é importante. Outra curiosidade, professor. O tom de voz com que se diz determinado termo pode ou não ser considerado que é um insulto ou que é algo até prazeroso. Por exemplo, eu dou o exemplo do filho da mãe. Sim. Se eu só disser, filho da mãe, pá. Ou seja, olha-me este filho da mãe que chegou aqui. Sem dúvida. O tom de voz também altera muito a noção que se dá. Não só da mãe, como também de outras coisas. O tom de voz e a expressão. O tom de voz e a expressão. Sabe que isto também é algo que está estudado pelos geneticistas e pelos biólogos. Grande parte da comunicação que nós fazemos é não verbal. Eu não me falo só em gestos, é as expressões. Ou seja, nós percebemos perfeitamente que a mesma frase, dita com duas expressões diferentes, pode ser um elogio ou pode ser uma ironia, não é? Exato. Se eu disser que belo escritor, então nós estamos a achar que isto é um elogio, mas se eu disser
Belo escritor. A gente já percebeu que é outra coisa qualquer. Eu não precisei de mudar a expressão porque estou aqui assim ao telefone. Nós sabemos quando é que uma coisa é ironia e quando é que uma outra coisa é verdade. Sabemos como? Pelas expressões. De tal maneira, veja bem, de tal maneira que há determinadas doenças do foro psiquiátrico ou do foro neurológico que se torna muito difícil ensinar, dar aulas a essas pessoas, porque essas pessoas são incapazes de ler as expressões faciais dos outros. Por exemplo, eu espero não estar a dizer nenhum erro, mas as doenças por exemplo, o síndrome de Asperger, que é uma doença do espectro do autismo, cria muitas dificuldades, cria por vezes dificuldades na aprendizagem, porque são as pessoas que não conseguem perceber nas expressões, nos gestos dos outros, aquilo que eles estão a dizer, porque nós não falamos só com a linguagem, não é? E o caso dos insultos é um caso típico, o meu amigo disse-me esse. É muito comum. É muito comum nós dizermos o pior insulto, o vai pro, o filho deste, o filho daquele, o masculino de cabra, em si mesmo são insultos, estamos todos de acordo. Mas em certos contextos, em pessoas que são muito amigas e que já se conhecem, com uma entoação de voz diferente e com uma expressão diferente, isso não é insulto nenhum, não é? Aliás, aqui o presidente do Futebol Clube do Porto, aqui há tempos, explicava entre jornalistas que era normal, aliás ele dava vários exemplos, é só ir ao YouTube e ver, dava vários exemplos de que era normal por vezes aqui entre amigos as pessoas tratarem-se alegadamente com insultos, mas que... Sim. Que na verdade era entre amigos. Não é de todo surpreendente. Isso é verdade. Em si, e é isso que faz a diferença entre a palavra escrita e a palavra oralizada. Mas, todavia, repito, grande parte da comunicação que nós fazemos é por gestos, é por esgarros, é por sinais, é por expressões. Professor Sérgio, o termo Betinho não é bem um insulto, mas é depreciativo. Sim. O Betinho, o menino copo de leite, são muito recentes, sabe? São muito recentes. Na realidade, curiosamente, foram insultos que foram aparecendo ao longo da minha meninice. Eu lembro-me de... eu moro em Sintra, mas na realidade eu nasci em Lisboa e cresci em Lisboa. E em Lisboa, eu suponho que no Porto também há aqueles bairros mais finos, não é? Pessoas eventualmente com uns certos trejeitos sociais. E surgiu algumas expressões que designavam os meninos bem, como por vezes se diz, que nem sempre seriam assim tão bem, pronto, era uma designação, mas surgiu o Betinho, surgiu o menino copo de leite, mas olhem, já que estamos numa de insultos, eu vou agora contar-vos uma engraçada, que é o tupete, o ter tupete. O ter tupete é um insulto um bocadinho fora do uso que designa ter uma grandíssima lata. Pronto, é aquelas pessoas que têm uma lata, têm muita garganta, têm muito paleio. Vocês vejam bem que isso nasceu no tempo da expansão portuguesa. O tupete era um penteado. Era um penteado que era usado pelos senhores, pelos fidalgotes, pelos meninos elegantes, que viravam assim muito a polpa para cima, tudo ali, tudo riçado, tudo ali, tudo para cima, no cabelo, claro. É um pouco como alguns penteados cá agora, que é rapado dos lados, mas depois no meio tem uma grande crista. E então isso era uma coisa parecida. E então eram os fidalgotes que se passeavam pela Índia portuguesa nessa altura, com esse penteado que se chamava o tupete. E eram uns miúdos, tinham muita garganta, mas quando chegava mesmo a hora da verdade, enfim, cortavam-se, não é? Os rapazes viravam, como disse o nosso amigo, viravam o cupo ao perigo e fugiam. Ora bem, a partir daí, ter tupete passou a ser uma expressão depreciativa, um insulto, para designar os tipos, os meninos bem, os betinhos, como disse a esse nosso amigo, que o que eles têm é lábia, não é? É lata. Professor, e porquê é que o termo que já falámos até no início na primeira hora, e que a gente corta-lhe as primeiras letras e só dizemos alho, porquê é que serviu para descrever grandiosidade? Por exemplo, nós queremos dizer que algo é grande como uma linha férrea, é grande como o mar ou como o oceano, a pessoa não percebe. Mas agora se a gente disser é grande como o alho, a pessoa tem logo ali uma dimensão grande. Porquê é que o alho ganhou essa dimensão de... Vamos lá especular um bocado. Eu acho que ninguém... Dizem que o tamanho não importa, mas eu acho que o tamanho tem a sua importância. E o que é um facto é que nestas coisas, como noutras,
Quanto maior, melhor. Bem, não vou tão longe, mas enfim, quer dizer, quanto menor, pior, digamos assim, não é? Moral da história, eu acho que isso passou na mente de um certo imaginário das pessoas a ser uma medida, pronto, quer dizer, olha, eu quando estava na tropa dizia-se que havia várias distâncias. Era o longe, o muito longe, o longe como o alho e o porra que nunca mais lá chegamos. Portanto, aqui temos o alho a fazer, que é entrar a meio, começa a olhar para os alhos com outros olhos que não percebe. Aqui nós começamos a ter o alho como uma medida de comprimento. Eu creio que no imaginário de toda a gente, o alho só faz sentido se for granjola. Deixemos-nos de coisas. E por isso que foi, entre aspas, escolher uma palavra latina que designa precisamente um pau grande ou um mastro para designar os genitais masculinos, vamos ser sinceros, não é? Porque se fosse uma coisinha pequenina, ninguém estava graça àquilo. Epá, e depois é um palavrão também que enche a boca e que dá vontade de dizer grande como o alho, porque já pensamos que o alho tem sempre que ser grande, não é? Se bem que nas estátuas gregas eles não levavam muito isso. Pois, mas fazia muito frio naqueles corredores. Tem aqui uma mensagem da ouvinte Conceição Vieira. Ela pergunta por que se chama burro, e até alguns professores põem orelhas aos alunos menos inteligentes, digamos assim. Beijo a todos da Conceição Vieira. Nós voltamos aí à questão dos animais. Dos animais, sim. Ora bem, existem dois insultos associados aos burros. É o burro em si, tu és um burro, e é o asno. O asno, enfim, vem do latim, é o asinus, que é o próprio animal em si, entre os latinos. Também há uma variante que eu acho muito engraçada, que é o pedaço de asno, e que nunca percebi porque é que é pedaço, mas está bem, pronto, são aqueles mistérios de linguagem. O burro tem fama de ser um animal burro, ou seja, tem fama de ser um animal que não aprende, tem fama de ser um animal que não obedece, que é exatamente aquilo que quem conhece os burros sabe que ele não é. O que ele é um animal determinado. Mas como a espécie humana é muito cagona e acha que somos muito superiores aos animais, enfim, eu quase que diria, quem nunca teve animais é que pode achar isso. Que eu, por exemplo, há pouco vocês devem ter ouvido aqui a minha cadela a ladrar, portanto, e estava-me a chamar que havia alguém a passar na rua de quem ela não gostava. Pronto, adiante. Mas quem tem animais sabe que eles são espertos. Mas nós, espécie humana, somos muito cagões e achamos que estamos muitos furos acima dos animais. E então achamos que chamar insultos com nomes de animais, enfim, será assim uma coisa normal. Na verdade não é. Eu acho que em muitos aspectos os animais nos dão algumas lições de vida, não é? E cá está a interpretação, porque eu interpreto cagão como algo que tem medo, mas já vi que o professor não usa isso nesse prisma, como cagão de alguém que tem medo. És um cagão. Sim, pode ser usado. O cagão é muito parecido, meu amigo, com o gajo que tem tupete, não é? Que tem paleio, tem conversa. É aqueles fulanos, e mais uma vez todos nós conhecemos, que é, eu faço, eu aconteço, agarrem-me se não dou cabo deles, quer dizer, e muitas vezes ninguém está a agarrá-lo e ele está de bracinhos estendidos, agarrem-me que eu dou cabo deles. Claro que ele não acaba de ninguém, não é? O cagão identifica-se muito com o tipo que tem tupete, porque tem muito paleio, tem muita conversa, tem peito feito, não é? Mas depois, no momento da verdade, é como os cobardes, raciocina com os pés. Isso é verdade, o cagão tem esse duplo significado. Estamos à conversa com o professor Sérgio Luiz de Carvalho. Ele é o autor do Dicionário dos Insultos, livro que já está à venda nas melhores casas do ramo, onde você pode enriquecer o seu vocabulário e começar a saber o que está a falar, né? Porque muita gente fala as coisas e nem sabe porquê, nem de onde vem, essas coisas todas. Professor, eu queria lhe pedir o top 3 dos insultos, ou seja, os 3 insultos que, na sua opinião, são realmente os mais pesados, os mais insultuosos que a gente possa encontrar no dicionário dos insultos. Se é possível falar em rádio sobre isso. Eu creio que sim, porque sabe que muitas vezes, isto é curioso, muitas vezes o insulto mais gravoso dispensa o palavrão. Porque é muito incisivo e muitas vezes o palavrão é algo de boçal. Está-me a colocar uma tarefa complicada porque eles são tantos e tão bons que é difícil. Mas vamos fazer assim. Eu vou aqui ver 3 insultos que possam de facto ser considerados muito assintosos,
mas que simultaneamente tenham histórias sumarentas. Pode ser? Sim, claro, à vontade. Então vamos lá ver. Vamos começar, por exemplo, vamos começar pelo assassino. Assassino. Pronto. É evidente que nós podemos escolher N insultos, mas caramba, o assassino é aquele que mata o seu semelhante. Isso nem as bestas fazem, não é? Uhum. Ora bem, o assassino tem uma história deliciosa. O assassino é um insulto que não tem mais, aqui na Europa e em Portugal, nomeadamente, não tem mais de 600 anos, 700 anos, o que em termos históricos não é assim tanto. Este não vem nem do grego nem dos romanos. Este vem da Palestina. E tem uma história muito estranha, de facto. Na realidade, até às cruzadas que os cristãos fizeram na Palestina a partir do século XII, até às cruzadas, a palavra assassino era desconhecida na Europa. O homem que matava outro homem era conhecido como o homicida. Aliás, nas nossas leis ainda é usada a expressão homicida e homicídio e não assassino e assassinato. Mas acontece que quando os cristãos, os cruzados, chegam à Terra Santa para conquistar a Palestina, isto provoca uma reação dos muçulmanos. E os muçulmanos começam a organizar os seus exércitos e os seus guerrilheiros. E havia um grupo de guerrilheiros que eram liderados, que eram tipos muito mortíferos, que eram liderados por um fulano que era conhecido pelo Velho da Montanha. Isto é citado no livro de Marco Polo, por exemplo. Ora, acontece que o Velho da Montanha, para motivar, para incentivar os seus guerreiros no combate, lhes dava a fumar umas substâncias para os manter animados, digamos assim. Nós sabemos que essa substância era o haxixe. Ora, acontece que em árabe os fumadores de haxixe eram conhecidos pelos Ashashin. Peço desculpa, estou feito ao vivo, como meu amigo disse. Bom, os Ashashin. Ora, acontece que os guerreiros franceses ouviam aquela palavra Ashashin e diziam-na com a sua pronúncia assassin. E como para os guerreiros franceses aqueles Ashashin eram verdadeiros assassinos, a palavra assassin em francês passou a designar inicialmente o fumador de haxixe, mas também o assassino. Os franceses trouxeram a palavra para a Europa e aí deu o quê? O nosso assassino. Ora bem, este é um exemplo. Vejamos um outro exemplo. Eu há pouco falei dele. O Bardajão. O Bardajão é o tipo reles. E Bardajona, então, está ao nível da badalhoca, não é? Que é um insulto que as minhas testem com razão. Se bem que aqui no Norte temos uma casa muito conhecida pelas Sandes de Presunto, que é conhecida pela badalhoca. E diz muito vamos à badalhoca. Mas isso é só uma parte. As coisas têm muitas vezes têm umas voltas curiosas, porque frequentemente existem lojas e casas comerciais que usam expressões, aqui em baixo também, que usam muitas vezes expressões que aparentemente são insultuosas e que pegam, o que vem provar uma coisa muito simples, é que não há má publicidade. Não importa que se fale mal, o que importa é que se fale, não é? Olha, no que diz respeito, neste caso específico, ao Bardajão, vem do árabe. O árabe dá-nos algumas palavras interessantes, vem do árabe. E em árabe, o Bardar, que vai a dar depois o nosso Bardajão e a nossa Bardajona, designava um escravo. Mas era um escravo que era um escravo muito reles. Tanto mais que depois, quando esse insulto chegou à Europa, ele chegava a designar o homossexual passivo. De tal maneira que isso depois foi decaindo sempre até dar aquilo que é o nosso Bardajão e a nossa Bardajona. O que é que nós temos mais? Vamos lá ver. Olha, nós temos aqui dois muito engraçados, que podem não ser, eu vou escolher um, pronto. Nós temos aqui um muito engraçado, que pode não ser uma coisa muito reles, mas enfim, Bera é uma coisa má. Pronto. É uma coisa falsa, é uma coisa má. Eu escolhi este insulto, apesar de não ser dos piores, porque tem um pouco a ver com as nossas duas cidades, com Lisboa e com o Porto. Vejam bem que são tudo menos beras. Mas, na realidade, no século XIX, inaugurou-se em Lisboa e no Porto uma loja em cada uma das cidades de um suposto Conde Bera, que era tão conde como eu, coitado, mas enfim. E então o Conde Bera vendia joias a preços muito, enfim, altos, e as senhoras de sociedade lá iam comprar as joias ao Conde Bera.
O negócio correu bem até ao dia que se descobriu que as joias eram de fancaria, aquilo era tudo falso. E a partir daí, Bera passou a designar uma coisa falsa, uma coisa de má qualidade. Agora é assim, isto é tudo uma questão de opinião, haverá insultos piores, haverá, pronto, mas estes três, olha que estes três têm a sua história. Há pouco falou de alguns que não podiam, há pouco no início do programa, que não podiam ser pronunciados, digamos assim, na rádio. Já falámos em 2, se calhar não falámos em todos. Não. Quer dar mais um ou outro exemplo? Epá, há um que tem uma história muito estranha. Eu acho que não estamos ainda na hora do almoço, pois não? Quase. Não falta muito. Vamos partir do princípio que os nossos leitores ainda não estão a almoçar. Mas há um que não é extraordinariamente gravoso, mas tem uma história absolutamente incrível. Bom, que é o Barda, e depois continua a segunda parte. Exato. Exatamente. Barda. Epá, vai, mas é Barda não sei quantos. Pronto, ok. Eu sinceramente é assim. A segunda parte do insulto, que é aquela que eu não digo, nós conhecemos a história, conhecemos a evolução, enfim, nos tempos que correm já quase que não é insulto, mas o Barda, e depois a segunda parte da palavra, sempre me intrigou. Foi talvez o insulto que mais trabalho me deu descobrir a origem. Ora, acontece que eu comecei um dia a ver textos do século XIX, eu deparei-me com insultos antinapoleónicos. Com poemas antinapoleónicos. Isto é, poemas feitos por portugueses contra Napoleão no tempo das invasões francesas, não é? Portanto, sei lá, vocês aí assim no Porto tiveram aquela famosa segunda invasão de Sul, que provocou o desastre da Ponte das Barcas. Nós aqui em Lisboa tivemos a primeira invasão do Junot, que entrou aqui por Lisboa dentro. Pronto. E, naturalmente, muitos portugueses faziam poemas antinapoleónicos. E havia um insulto que se repetia muitas vezes, que mais ou menos era uma coisa deste género. E tu, Napoleão, vai beber da tal. Epá, eu comecei a pensar, espera aí, aqui está a explicação. Se nós repetirmos muitas vezes seguidas a palavra beber da dita, sai necessariamente o bar da dita, não é? É uma questão, isto é mental, nós repetimos. Claro que estava aqui a explicação para a origem do insulto, mas havia um outro mistério, um outro enigma. Porque é que há de fazer sentido, e agora aqui vem a parte, desculpem lá, desagradável, não visualizem, por favor, porque é que faria sentido mandar alguém beber da dita? Não faz sentido. Faz se nós conhecermos o saneamento urbano no século XIX. É que no século XIX não havia saneamento urbano. Ia tudo para baldes, ia tudo para recipientes, que depois as criadas, as calhandreiras, aí está outro insulto que vem daqui, as calhandreiras iam despejar ao Douro, no Porto, e ao Tejo, em Lisboa. Ora bem, como nós sabemos, enfim, a imagem não é agradável, mas é a realidade, quando os dejetos domésticos se juntam todos num balde, aquilo faz uma aguadilha fétida, enfim, quer dizer que muito desagradável, e é daí que vem a expressão vai beber da dita. Portanto, isto é tão simples como isto e é tão complicado como isto, não é? As voltas que a imaginação dá. Mas é assim, isto quando toca ao insulto, toda a imaginação é boa. Mas é curioso e delicioso perceber de onde é que vêm algumas expressões. E há aqui outra, que é há pouco falámos no cagão. E o mijão, porque é que se diz respeito a ter sorte? Que mijão? Olha aquele guarda-redes, a bola bateu nos dois ferros e não entrou. Que mijão? Eu também, é curioso, o meu amigo está-me agora aqui assim a trazer memórias de infância, porque eu quando ia à bola com o meu avô e com o meu pai, também o meu avô dizia muito essa explicação. Olha, aquele guarda-redes está todo mijado. Exato. Está todo mijado, aquilo hoje não entra uma. Olha, eu não sei, eu sinceramente não sei. Apenas podemos especular se o facto de acharmos que alguém está mijado dá sorte. Não lhe sei dizer, honestamente não sei dizer, não vou estar aqui a inventar, mas é curioso que é uma expressão que eu também conheço desde muito cedo. O tipo que está mijado, o mijão, tem sorte, não é? E enfim, não sei se terá a ver com aqueles jogos que os putos fazem a ver quem é que mija mais alto, não é? Como se costuma dizer na brincadeira, mas pode ser daí, não? Então, honestamente,
Eu não lhe sei dizer a origem desse, mas é um facto. E olha, agora despertou-me uma memória. Curiosidade. Promessa de um novo capítulo. É verdade. Muito bem, tivemos a conversa com o professor Sérgio Luiz de Carvalho, autor do livro Dicionário dos Insultos, livro que já está nas melhores livrarias, e vamos ter aqui nos estúdios, aqui no Implacável, em poucos dias para passatempo. Fiquem atentos à nossa programação. É um livro para qualquer idade, não é, professor? Eu creio que é para qualquer idade. É evidente que vamos lá ver uma coisa. Nós temos, como eu disse, nestes 500 insultos, temos 3 ou 4 que têm palavrões, aliás, mas não são mais do que esses. E eu creio, sinceramente, que este foi o que eu tentei, e o feedback que eu tenho tido tem sido positivo nesse sentido. Eu quis fazer um livro divertido. Eu quis fazer um livro que as pessoas, efetivamente, lessem, sorrissem, mas também aprendessem. Um pouco no teor desta conversa tão agradável, na minha opinião, tão agradável que nós aqui tivemos. Uma conversa em que, ao mesmo tempo, aprendemos coisas, mas falámos informalmente, na brincadeira, brincámos, rimos, mas há sempre coisas que vão passando, porque eu gosto muito de referir isto. O que aqui está é também a língua portuguesa e a história da língua portuguesa. Pelo seu lado mais brincalhão, mais jocoso, mais pícaro, mais desbragado de vez em quando. Olha, o desbragado era o tipo que não usava cuecas, a propósito. Mas enfim, eu depois conto também lá essa. Pelo seu lado mais desbragado e mais brincalhão. Mas aprende-se coisas, porque é um património da língua que também aqui está. Professor, agradecemos a sua disponibilidade, desejamos-lhe as melhoras, ok? Muito obrigado. E foi realmente um prazer ouvir as histórias, como é que as coisas surgem, a origem dos insultos. E desejamos-lhes, estou demais hoje com desejamos-lhes, desejo-lhe as melhoras e tudo de bom e sucesso. Muito obrigado, eu é que vos agradeço imenso, foi uma das entrevistas mais deliciosas que eu fiz. Enfim, a esta distância e apesar do telefone, eu acho que foi uma conversa muito agradável e a Rádio Placar está de parabéns. Obrigado, professor, e até uma próxima, e provavelmente vamos, quando editar novos livros, certamente vamos estar cá também para dar conta. E quando vier ao Porto, vamos combinar, fazer aqui um programa em direto. Certo, sim senhor, perfeitamente. Tá bem? Um prazer. Obrigado. Tudo bom, professor? Muito bem, muito bem. Viu só, meu estafermo? Foi muito bom. Eu gostei do seu tupete. O que achaste? Eu achei que está na hora de acabar o programa. Eu acho que sim, também. Espero que realmente, e você, caro ouvinte, tenha também desfrutado e aprendido muito com este programa. Amanhã estamos de volta, ainda sou eu e tu, não é? É, tu e eu. Por isso que nós não vamos comer nozes amanhã. Porque uma noz, se só somos tu e eu. Ai, JP, estás muito tupete, realmente. Tô. Você sabe por que o canguru entrou na faculdade? Por quê? Porque ele tem uma bolsa. Olha, sabes porque é que a mulher do Hulk, o super-herói, se divorciou dele? Eu sei porque ele fica verde quando se transforma, porque a cueca não cede, mas por quê? Criou um homem mais maduro. A gente podia escrever um livro sobre as idiotices todas, não é? Exato. Olha, vamos embora. Vamos embora, a gente encontra-se amanhã. Fiquem felizes, tenham um ótimo início de semana. Já de seguida? De seguida, tá tudo bem hoje com a Cristina Gabriel e logo mais às 3 da tarde, Pediu ouviu com a Suzana Ribeiro aqui durante as férias do Miguel. Tá todo mundo de férias, só ficamos nós. É verdade, não é? Somos nós, sem direito a férias. É incrível. E não se esqueçam, faltam 15 dias para a grande festa. Menos? É? 14? Menos? Então hoje é dia 14, faltam 11. Não. Olha, faz as contas. Vai ao calendário. É que além de... é burrinho e teimoso. Na sexta que fazia 15. Ok. Eu estava aqui a ler a informação. Estava a ler a informação, estava. Faltam 11 dias. 11. Falta pouquinho. Vambora, Matos, chega. Tchau, fiquem bem. A seguir, tá tudo bem aqui na Rádio Placar. Matos, se prepara aí para as notícias. Ok. Tchau, um abração. Tchau.